Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora falar, talvez, do tópico mais relevante dessa nossa aula de momento linear e colisões, que é, de fato, a conservação do momento linear. Dado tudo que eu falei com vocês nos últimos vídeos, a conservação do momento linear é um resultado imediato. Eu não quero passar a impressão de que a conservação do momento linear é algo muito rápido de ser consolidado. O que eu quero dizer é que, dado toda a progressão das aulas que a gente foi fazendo, desde o início desse contexto de momento linear até o vídeo de hoje, o falar da conservação do momento linear é somente um detalhe, mas porque toda a construção que eu fiz com vocês era realmente, foi feita com o objetivo que a gente conseguisse chegar nessa parte de conservação, de forma que ela pudesse ser mais rápida, e pudesse ser vista realmente como um resultado mais imediato. Ok? Mas, levando em consideração que eu não falei explicitamente da conservação do momento linear nos últimos vídeos, porque não era o objetivo, e que nos próximos vídeos eu já vou querer discutir com vocês algumas aplicações imediatas, eu acho que vale a pena, mesmo esse sendo um vídeo um pouco menor do que a média, dedicar um vídeo exclusivamente para poder falar da conservação do momento linear, que vai ser o principal resultado que a gente vai usar para fazer toda a construção da parte de colisões, por exemplo. Ok? Mas, bom, a essência da conservação do momento linear é a partir, vem daquela expressão que eu construí com vocês já no iniciozinho das discussões dessa aula de momento linear e colisões, que é qual é a segunda lei de Newton que descreve a dinâmica de um sistema de partículas. Ok? A gente chegou nessa expressão, que tem a cara de uma segunda lei de Newton, só que uma segunda lei de Newton para um sistema de partículas. E aqui, lembrando, a construção que a gente fez, e eu mantenho isso aqui, só faz sentido se a massa total do sistema, que é a soma das massas de todos os constituintes, for sempre a mesma. Então aqui eu estou levando em consideração que a massa não varia porque a quantidade de constituintes do nosso sistema é sempre a mesma e a massa deles não varia. Ok? No caso, a possibilidade da massa variar, que é algo que eu sempre tenho não abordado, eu vou abordar com vocês no próximo vídeo. Mas até o momento a massa ela é constante, E aí, no caso, esse cara daqui pode ser visto como sendo a variação do momento linear do centro de massa. Ok? Bom, a partir desse resultado é imediata a quantidade conservada. Por quê? Porque, bom, se a massa ela é constante, nesse caso que a gente está pegando, então esse cara daqui pode ser escrito como sendo variação no tempo de massa vezes velocidade do centro de massa, que é a mesma coisa que derivada no tempo do momento linear do centro de massa, que é o momento linear total do nosso sistema. E, bom, esse cara daqui é igual à somatória das forças externas. Ou seja, o que acontece numa situação em que a força externa, a resultante externa, é zero? Ou seja, todas as forças que existem, se existirem, forem forças internas. Ou então também, enfim, existindo forças externas, mas elas se cancelando. Na prática, o que essa expressão fala pra gente é que nessa situação, ou seja, se a somatória das forças externas for igual a zero, então necessariamente o momento linear do centro de massa ele é conservado, é uma grandeza que não varia. Ok? Perceba, isso daqui é exatamente a conclusão que a gente tinha antes de falar de um sistema de partículas. Quando a gente pega a segunda lei de Newton para um corpo pontual, ou um corpo, por exemplo, que só translada, que eu tinha comentado com vocês, se não existem forças atuando nesse cara, nessa força resultante, na verdade, for igual a zero, o momento linear dele se conserva. Só que o momento linear de um único sistema se conservar significa que ele está descrevendo um MRU ou ele está em repouso. Mas isso a gente já sabia. Então, de fato, a conservação do momento ela traz informação nova para a gente num sistema de partículas. Por quê? Porque agora não é o momento linear de uma única partícula. É o momento linear do sistema. O conjunto todo se desloca como se fosse um movimento de um corpo com velocidade constante. Mas os constituintes em si não precisam se movimentar como se a sua velocidade fosse constante. Okay? Isso sim é importante. E percebam também que essa expressão daqui, essa conclusão, na verdade, ela é muito mais forte no sentido de identificar uma quantidade conservada do que, no caso, quando a gente estava no contexto de energia. Isso porque a estrutura da conservação do momento linear para um sistema de partículas é idêntica da estrutura da conservação do momento linear para um sistema de um único constituinte. Independente se você tem um sistema composto de várias partículas que estão se movimentando, ou se você tem um único corpo, se as forças que estão sendo atuadas nele, de fora, se a soma for igual a zero, tanto no contexto de um sistema de partículas, quanto no contexto de um único corpo, o momento linear se conserva. Por quê? Porque a segunda lei de Newton, para o contexto de um sistema de partículas, é essa daqui. E a segunda lei de Newton, para um sistema de uma única partícula, é força resultante é igual a massa vezes aceleração, que no caso m dv dt.
Né? Se a força resultante for igual a zero, né, as forças de fora, então o momento linear também vai se conservar. Agora, a gente não consegue falar a mesma coisa da energia. Né? Se a condição para a conservação do momento linear é igual para um sistema de uma partícula ou de várias partículas, a da energia é completamente diferente. E tem uma forma fácil da gente ver isso. Né? Se vocês se lembrarem, por exemplo, no contexto de energia, quando eu fui discutir com vocês, quando a gente tem um único corpo, um dos contextos que eu falei para vocês que a energia se conserva é quando todas as forças são conservativas. Sempre que uma força é conservativa, a gente consegue definir uma energia potencial, e aí a gente chegou na conclusão de que a energia mecânica, que é a energia cinética mais a energia potencial, vai ser conservada. Agora, a gente não consegue pegar essa mesma construção para a conservação da energia a partir de forças conservativas para o contexto de mais partículas. Okay? Quando a gente está num contexto de várias partículas, pode ser que, mesmo se forças conservativas forem as únicas forças que estão atuando no sistema, a energia não vai se conservar. Um jeito fácil de ver isso é o seguinte: vamos supor que a gente tem um sistema composto de duas partículas somente, ok? E que a soma das forças externas que atuam nesse corpo, nesse sistema, no caso de duas partículas, é igual a zero. Não somente isso, mas até para poder deixar a situação ainda mais simples, vamos supor que a soma das forças externas que atuam em cada uma dessas duas partículas do sistema é igual a zero. Ou seja, aqui eu estou desconsiderando, inclusive, situações do tipo, imagina que eu tenho uma força atuando para cima em uma partícula e uma força para baixo na outra. Se elas forem de mesma intensidade, a soma das forças externas continua sendo zero, porque a gente leva em conta as forças que atuam em todos os componentes. Aqui no caso, quando eu coloco essa condição, eu também estou falando, estou sendo até inclusive mais forte, estou falando que, olha, nesse sistema, a força resultante externa que atua em cada partícula é igual a zero mesmo. Ou seja, as únicas forças que atuam nessas duas partículas são forças internas, que é exatamente pelo fato que eu estou levando em conta que esse é um sistema de duas partículas. Okay? Nesse tipo de situação, independente do que acontecer com esse sistema, de como vai ser a movimentação dele, a conservação do momento linear vai acontecer. Por quê? Porque a soma das forças externas é igual a zero. Acabou. Não interessa. É igual a zero, então vai ter conservação do momento linear. Em compensação, a gente não pode afirmar, por exemplo, que aqui a energia vai se conservar. Isso porque, imagina que durante a dinâmica dessas partículas, em algum momento, elas vão chegar a se colidir, ok? Então vai chegar algum momento que elas vão, uma ir de encontro à outra, ok? E, enfim, vai gerar uma certa colisão, e aí cada uma depois, enfim, continua descrevendo o seu movimento qualquer. Esse tipo de situação, que acontece uma colisão, não impacta em nada para a conservação do momento linear. Por quê? Porque quando existe uma colisão, o que vai acontecer? Vamos lá, imagina, essa partícula estava indo de encontro. A partícula 1 estava indo de encontro à partícula 2, e a partícula 2 estava indo de encontro à partícula 1. Ok? Consequentemente, vamos lá, a força que vai surgir é o quê? A partícula 1 vai gerar uma força na partícula 2, a partícula 2 vai gerar uma força na partícula 1, e que pela terceira lei de Newton, elas são iguais em módulo, mas em sentidos contrários. Então elas se anulam e, enfim, o sistema como um todo continua não tendo nenhuma força atuando. Por isso que a gente leva em conta a soma das forças externas, porque as forças internas, elas naturalmente já se cancelam. Agora, essas forças, assim como qualquer outra força, exerce trabalho no sistema, pensando no ponto de vista energético. Agora, olha só, essa força daqui, ela está atuando neste corpo, que no momento que começa a colisão, ele está com a velocidade contrária à força. Porque o que a colisão faz, levando em conta uma colisão frontal, por exemplo, para deixar uma situação mais simples, o que essa força vai fazer é retardar o movimento dessa partícula. Consequentemente, o trabalho realizado pela força de colisão nessa primeira partícula vai ser negativo, porque é uma força contrária ao movimento. Agora, se a gente der uma olhada na outra partícula, acontece a mesma coisa. Essa força daqui, levando em conta que elas estavam de encontro, essa força é contrária ao movimento que ela estava descrevendo. Então, o trabalho aqui também é negativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a soma dessas forças é igual a zero, e por isso basta analisar as forças externas, que a gente consegue falar se o momento se conserva ou não, a mesma coisa não acontece para a energia. Por quê? Porque a soma dos trabalhos gerados nessa colisão não é igual a zero. Nesse caso daqui, fica negativo. Ok? Imagina que após essa colisão, as partículas elas colidem e são arremessadas de volta, certo? Ou seja, elas batem e voltam.
Na hora que elas estiverem voltando a se afastar, beleza, o trabalho realizado por essa força daqui vai ser positivo. E aí pode ser que no balanço, né, esse trabalho positivo acabe anulando esse trabalho negativo e a energia se conserve. Agora, todo mundo já deve ter visto situações em que dois corpos se colidem e depois eles não saem para o outro lado, eles ficam grudados. Esse é um tipo de situação comum de acontecer. Nesse caso, somente vai ter aparecido trabalho negativo. Não vai ter tido um trabalho positivo, que seria, no caso, para poder mandar elas em sentidos contrários. Ou seja, quando a gente fala de conservação da energia para um sistema composto de várias partículas, de vários constituintes, a gente não pode fazer igual a gente faz no momento linear e só analisar as forças externas. Por quê? Porque forças internas realizam trabalho. E nem sempre é fácil a gente determinar qual que é o trabalho das forças internas. Vocês querem um exemplo que eu vou voltar a tratar com vocês no final do curso, quando a gente falar de rotação? Tem um sisteminha que é esse daqui, olha. Imagina que você pega dois corpos ligados por um barbante e você deixa eles girando no espaço, ok? Ou seja, você dá um tapa neles e aí esses caras daqui vão ficar descrevendo um movimento circular, ok? Tem um problema que eu vou resolver com vocês, que é o seguinte. Esse sistema está aqui inicialmente, chega um certo momento que por alguma razão essa corda se rompe sozinha. Ou seja, não foi um agente externo. Isso tudo é interno ao sistema. Depois que ela se rompe, os corpos vão continuar os seus movimentos, aqui agora, né, já que eles não estão mais presos, seus movimentos retilíneos. E aí, a pergunta que a gente vai responder, né, no final do curso é: qual que é a configuração, né, a velocidade depois que eles se afastam? E depois que essa corda arrebenta? De forma engraçada, neste problema daqui, a energia não se conserva. Em compensação, o momento linear do sistema se conserva. Por quê? Porque o rompimento dessa corda não foi gerado por força externa. E a conservação do momento linear é categórica. A soma das forças externas é igual a zero, então não interessa mais nada, o momento se conserva. Porém, sempre que você quer fazer algum tipo de consideração quanto à energia, você também tem que se perguntar: as forças internas realizam trabalho? Nesse caso daqui, se você avalia a conservação de energia, você vai chegar na conclusão que sim, as forças internas realizam trabalho. Agora, quais são as forças internas aqui? Não é trivial a gente determinar. Né? Na prática, as forças internas que aparecem essa corda estava tensionada, quando ela rompeu, ela perde essa tensão. Esse perder a tensão gera trabalho. Agora, como é que a gente calcula isso? Não é simples. Né? Então, o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui quanto à conservação do momento é que, de maneira geral, a gente sempre tende a dar uma prioridade para a conservação da energia. Sempre que a gente tem que falar, não, alguma quantidade se conserva, a gente prefere falar que é energia. Só que, para um sistema de vários constituintes, não é nem um pouco trivial saber se a energia se conserva. Em compensação, saber se o momento se conserva é muito simples. Ok? Nesse sentido, trate sempre a conservação do momento como algo mais sagrado. Porque para a conservação do momento, não interessa o que está acontecendo internamente ao sistema. O que importa é só o de fora. Para a conservação de energia, não. A gente tem que analisar todas as forças, inclusive as internas, e de maneira geral, forças internas são as forças mais chatas e mais difíceis do sistema. As externas tendem a ser mais fáceis. Okay? Então esse é um ensinamento que eu gostaria de passar com essa parte de momento linear. E, bom, para a gente fechar, né, essa parte de conservação do momento linear, eu ainda quero fazer com vocês um exemplo, né, aplicar, né, exatamente a conservação do momento linear para um exemplo específico, só para a gente ver, né, num exemplo simples, como é que a gente usa a conservação do momento do centro de massa para determinar a movimentação do sistema, dado uma configuração de antes e uma configuração de depois. No caso, eu vou fazer isso em um vídeo separado para poder ficar, né, bem separadinho a discussão da conservação para, enfim, um exemplo em si, porque tem gente que só quer ver o exemplo, tem gente que só quer ver a parte conceitual, então eu vou fazer essa divisão. Então, enfim, né, vou encerrando esse vídeo, volto com vocês então no próximo para a gente calcular uma aplicação bem rápida mesmo da conservação do momento linear.